O Senhor valoriza pessoas. O Senhor exalta pessoas. Essas pessoas podem ter passado por muitas coisas ruins. Essas pessoas que são usadas por Deus podem ter sido desprezadas por muitas outras pessoas. Mas o Senhor valoriza até os desprezados. O Senhor atribui valor às pessoas de uma forma diferente do mundo. O mundo valoriza as pessoas pelo que elas têm, pelo que podem comprar, pelo que podem pagar. O Senhor não. O Senhor vê o ser humano de uma forma diferente, não vê com os nossos olhos. O Senhor vê o coração e o Senhor cumpre a sua palavra que diz que os humilhados serão exaltados. Hoje nós continuamos a nossa leitura aqui com a Bíblia 365 e chegamos ao livro de Juízes, nos capítulos 11 e 12. E temos a história de um homem chamado Jefté. Jefté é filho de Gileade. Esse homem, Gileade, teve muitos filhos e Jefté é um deles. Só que Jefté é filho de Gileade com uma prostituta. Acontece que quando os filhos de Gileade crescem, eles expulsam Jefté, falando: você não é filho da nossa mãe, você é filho de uma prostituta, você não merece nada, você não tem parte na nossa herança, você deve ir embora. E Jefté vai embora. Vai embora porque foi desprezado pelos irmãos, vai embora viver uma vida longe da sua família, longe de seus irmãos. E Jefté amarga com esse desprezo. A Bíblia diz que ele fica conduzindo lá um bando de desocupados, E eu fico imaginando como isso deve gerar uma influência ruim na cabeça de uma pessoa, na cabeça de qualquer pessoa. E provavelmente gerou uma influência muito ruim na cabeça de Jefté. Eu sempre penso no que acontece à noite. Você sai, cresceu ali com seus irmãos, com sua família, de repente seus irmãos te abandonam e você põe a cabeça no travesseiro e fica remoendo aquilo. Poxa vida, o que meus irmãos fizeram? Meus irmãos me abandonaram, meus irmãos me expulsaram. Essas pessoas não me amam, essas pessoas me odeiam. E eles fizeram isso em nome do dinheiro. Essas pessoas acham que o dinheiro vale mais que a minha vida, que a herança vale mais que a minha vida. Já imaginou como Jefté, e às vezes você, tem tantas razões para ficar remoendo, se lamentando e conduzindo a sua vida para um buraco com esse lamento, com essa lamúria, com essa reclamação constante, trazendo à mente tudo que tira as suas esperanças. Mas a Bíblia mostra que há uma reviravolta aí na história e o povo de Israel é atacado pelos amonitas e o povo de Gileade é atacado e eles ficam desesperados e eles precisam de ajuda. Eles vão atrás de quem? De Jefté. E Jefté fala assim: vocês me expulsaram, o que é que vocês querem comigo agora? Eles falam: não, venha, lute conosco, vença a guerra e você será nosso líder, nosso comandante. O Jefté fala: é isso mesmo? Vocês estão oferecendo para eu voltar e liderar vocês se eu vencer a guerra? Sim, é isso mesmo. Então ele volta e o Senhor o abençoa e o Espírito do Senhor vem sobre ele e ele vai conduzir esse povo à batalha e à vitória. Ele traça os caminhos de estratégia normais, ele tenta um diálogo, aquele povo que está se levantando contra Israel não volta atrás, ele diz que é Deus quem deu aquela terra para eles e eles não vão sair, Jefté diz isso e fala para esse povo: olha, peça ao seu Deus, a terra que ele der a vocês, vocês ficam, porque essa terra quem nos deu foi o nosso Deus e nós vamos lutar por ela. E ele conduz esse povo à luta e à vitória. E tem um episódio também bastante intrigante na história de Jefté, que muitas pessoas leem e ficam na dúvida. O que é que aconteceu com a filha de Jefté? Porque Jefté, nessa luta, ele faz um voto, uma promessa. E para você não ficar na dúvida do que ele disse, eu vou ler com você.
Aqui no versículo... Qual que é o versículo? 11? Não, desculpa. Aqui no versículo 29, diz assim o texto. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou o território de Gileade e Manassés, incluindo Mispá, em Gileade, e dali avançou contra os amonitas. Jefté fez um voto ao Senhor. Se entregares os amonitas em minhas mãos, darei ao Senhor o que sair primeiro de minha casa, quando eu regressar vitorioso. Eu o oferecerei como holocausto. E o texto vai dizer que quando Jefté chega na casa dele, a primeira pessoa que sai é sua filha. E aí ele chora. Chora porque ele só tinha uma filha. Quando Jefté voltou para casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, tocando tamborim e dançando. Era sua única filha. Ele não tinha nenhum outro filho, nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou suas próprias roupas e gritou: Ah, minha filha, você acabou comigo. Trouxe desgraça sobre mim. Fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Ela disse: Pai, se fez um voto ao Senhor, faça comigo o que prometeu. Pois o Senhor lhe deu grande vitória sobre os inimigos, os amonitas. Mas primeiro permita que eu ande pelos montes e chore com minhas amigas por 2 meses, pois morrerei virgem. Pode ir, disse Jefté, e deixou que ela se ausentasse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para os montes e lamentaram, pois ela jamais teria filho. Quando ela voltou para casa, seu pai cumpriu o voto que havia feito, e ela morreu sem ter tido relações com homem algum. Ela morreu sem ter tido relações com homem algum, saiu para chorar a sua virgindade, e pediu para ir com as amigas porque morreria virgem e jamais teria filhos. É muito normal nós lermos isso e ver que Jefté oferece e tomarmos a conclusão de que ele sacrificou sua filha. Mas a Bíblia não diz em momento algum que Deus aceita sacrifício humano. Nunca, em momento algum. Deus não aceita sacrifício humano e é por isso que os primogênitos que são do Senhor, ao invés de serem sacrificados, são substituídos ao nascerem. Essa é a lei que Moisés escreveu. E eu estou chamando a atenção aqui para a fala da filha, né, para a fala de Jefté e para a fala do narrador da história aqui, que não diz que ela morreu no dia seguinte, não diz que ela morreu porque Jefté a matou, não. Diz que ela viveu e morreu sem ter filhos, morreu sem ter relações. Então, o que eu entendo disso, e acho que a Bíblia me dá margem para entender, e talvez você possa analisar esse prisma também, Jefté a promete ao Senhor e Jefté a entrega ao Senhor. Ou seja, ela vive pro Senhor, assim como os levitas viviam para o Senhor. Nesse caso, ela vive exclusivamente para o Senhor, não podendo nem se casar. E o lamento de Jefté é que ele perde a herança, ele perde os herdeiros. E aí tem um negócio muito interessante na história, porque a grande conquista de Jefté na cabeça dele era voltar a ter a herança, voltar à sua terra, voltar à situação de filho de Gileade e poder deixar a sua descendência com uma boa herança. E ele tem essa glória, essa alegria que os irmãos dele o chamam de volta, o aceitam, pedem para que ele os conduza, tudo dá certo. E ele fala, bom, agora meu nome será grande, a minha descendência será grande, a minha descendência será eterna, porque eu conduzi o povo a uma grande vitória e vou deixar herdeiros, né, para que meu nome seja propagado. Mas não, a sua única filha é dada a Deus para viver para o Senhor e morre sem ter relações, sem ter filhos, e a descendência de Jefté se acaba.
a descendência de Gileade continua pelos outros filhos. Jefté é recebido pelos irmãos, mas a sua glória não vem do jeito que ele imagina. A sua glória não é o que ele acha que será. O plano de Deus não é que ele tenha uma grande descendência. O plano de Deus é que ele confie no Senhor, que ele saiba que o Senhor é capaz de chamar o desprezado, de colocar o nome dele na história de uma forma totalmente inesperada. E nós estamos até hoje falando de Jefté, não porque ele teve 50 filhos, não porque teve 70 filhos, mas porque quando ele foi chamado, ele entendeu que era Deus chamando, ele se colocou à disposição, ele esteve à frente do povo de Deus, ele conduziu o povo de Deus, ele fez a vontade do Senhor, mas o Senhor trabalha de outras formas, né, com outro padrão do que é bom, do que é reto, do que é justiça e do que é felicidade. Pelos padrões do nosso Pai, quem tem o nosso Deus tem tudo. Quem faz a vontade do Senhor tem tudo o que precisa. É feliz e satisfeito, porque tem o pastor. Jefté achava que a felicidade dele estaria em outra coisa, na descendência, em ter uma casa maior que a dos seus irmãos, mas a alegria dele, a satisfação nele estava em Deus. E Deus deixa isso bem claro, tirando dele, pelas próprias palavras dele, a sua descendência. E deixando Jefté na história, por ser um homem que ouve a voz do Senhor, que recebe o Espírito do Senhor e que faz a vontade de Deus. Se nós marcarmos a história com isso, já é mais do que suficiente. Espero que você possa olhar para essa história, entender que você pode ter passado muitas coisas ruins na vida, mas o Senhor levanta. O Senhor te dá vitória. E dar vitória para você, para o Senhor, pode ser muito diferente do que você imagina. Você pode ter uma noção do que é ser vitorioso. O Senhor certamente te fará vitorioso. E pode ser muito diferente do que você espera. Mas vai na vitória do Senhor, que é bem melhor. Eu peço a Deus que Ele fale contigo, que Ele se revele a você, que Ele mostre que está contigo e que Ele enxugue suas lágrimas, que Ele te traga alegria e que ter Deus em sua vida seja suficiente para você andar satisfeito, alegre, feliz e satisfeito. Eu fico por aqui e convido você para continuar comigo. Amanhã, se Deus quiser, estaremos com outro vídeo, todo dia um vídeo aqui, comentando a nossa leitura guiada pela Bíblia 365. Essa ferramenta boa que nos ajuda a ler a Bíblia todo dia com um programa. E se nós continuarmos aí no programa, leremos a Bíblia toda em um ano. Já leu a Bíblia toda? Toda? É só caminhar conosco aqui que você vai ler. Quer comprar a Bíblia 365? Dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo que tem link para comprar ela na Amazon. Eu fiquei sabendo que ela estava mais barata esses dias aí. Dá uma procurada lá, procure em outros sites também. É uma Bíblia muito boa porque nos ajuda, a manter essa sequência fidedigna de leitura. Então que Deus abençoe você, que você possa continuar caminhando conosco, lendo a palavra do Senhor e crescendo, conhecendo mais o seu Criador. Até a nossa próxima leitura, se Deus quiser.